como é que fazia para a pessoa chegar nesse ponto de trabalhar de bermuda? Se for o caso, a gente pode até começar assim. E aí, James, Boa. como é que a gente faz para conseguir chegar a esse ponto de trabalhar de Boa. bermuda? Bom, tem que ser muito maluco para sair dos Estados Unidos, vir para cá e operar o mercado financeiro por mais que 20 anos. Não, mas obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, nossa história, como a maioria dos meus seguidores sabem, eu não sou daqui, eu cresci no Texas, sou texano, e a gente criou NCH Brasil em 2010, é afiliada, NCH Brasil é afiliada com NCH Capital lá nos Estados Unidos, que começou em 93, 94. Mas minha história, que é muito menos interessante que a história do Sérgio, mas a minha história é basicamente, eu morei em Portugal quando era adolescente, aprendi português, esse sotaque é texano falando português e não tem como sair desse sotaque, né? Eu vou viver minha vida inteira com esse sotaque, mas eu tive muita sorte porque formei da faculdade em economia na época das privatizações do Plano Real, né? 96, 97, e aí tinha muita demanda para quem fala português lá na Wall Street. Então, fui contratado diretamente da faculdade pelo JP Morgan e depois Morgan Stanley para lidar com as contratações de privatização ou de deal mesmo. Eu trabalhei na fusão, na criação, na verdade, da Ambev, por exemplo. Foi um momento excelente. E o Brasil virou o Hotel California para mim. Eu fiquei tão apaixonado com ele que ficou tipo, you can come in anytime you like, but you can never leave. Então eu nunca consegui sair do Brasil porque amo o Brasil e os brasileiros tanto. Mas então estou aqui efetivamente trabalhando, efetivamente desde 97, radicado aqui desde 2010. No início trabalhava de terno e gravata. Sempre. E também eu pesava uns 7, 8 quilos a menos. Esse é um efeito de cerveja na praia, pão de queijo e churrasco. Pão de queijo também. Eu falei para ele vir de SUP hoje, stand-up pé do Leblon até a Barra aqui, só que choveu, não deu para vir, né? Ia perder uns 2 quilos só aí, né? Próxima vez, sim. Sérgio, quem é você no mercado? Se puder falar um pouquinho sobre a sua história rapidamente aqui para a gente contextualizar, mestre. Muito tempo de mercado, né? Fala comigo. Dá bastante tempo. Entrei no mercado em 78, né? Então eu já estou muito mais para um animal em extinção, mas eu gosto muito mais do que um trabalho, é uma paixão de muito tempo. Eu acho que, além do mais, o mercado é uma coisa que ele te mantém sempre jovem, né? Porque ou você vai se reinventando com ele ao longo do tempo, realmente aí você assume a sua extinção e vai morar na praia, vai fazer alguma coisa assim. Então, eu tenho uma carreira toda, então, sempre ligado ao mercado. Comecei com corretora, aquela coisa toda, né? Primeiro corretora, depois banco gringo, depois banco local, fui tesoureiro de alguns bancos e no final entrei em asset já desde 2006, então já são 16 anos que eu estou nessa nova função, mas são variações do mesmo tema, né? Na verdade, tanto num caso como no outro, a minha função maior é tomar conta do dinheiro dos outros, né? Porque primeiro, em banco, a gente tem um grande cotista, que é o controlador, e no caso dos fundos você passa a aprender a ter vários patrões, né? Então que é uma coisa que é sempre bom lembrar, porque enquanto tem umas estrelas do mercado, que o meu fundo, minha coisa, nada. O fundo não é meu, o fundo é dos cotistas, tá certo? A minha função nesse processo, que é um processo que eu acho que no Brasil é bem interessante, né? Tanto é que no Brasil não aconteceria um Madoff aqui,
né? Você tem uma indústria bem saudável, bem, né, com as funções distribuídas, né? Então você tem o administrador, o custodiante, o gestor, mais a Ambima, mais a CVM, né? Então eu acho que isso é muito importante para essa nova geração de investidores, né, que aos poucos foi entrando em contato, que todo mundo celebra os 4 milhões de CPF na Bolsa, mas tem que pensar os tantos 16 milhões de CPF no Tesouro Direto e quantos milhões de CPF que a gente tem nos fundos, né? Então, eu acho que é a nossa função como gestores, e eu acho que nesse ponto, Zatar, você é um cara que faz um trabalho interessante, é essa de conscientizar os investidores da importância dos fundos, da importância de conhecer o processo, de cobrar os resultados, né? Então, de entender que realmente como é que funciona a coisa, né? Então, e eu acho também, por outro lado, para pensar que é o seguinte, quando você faz uma opção, dá um pouco de espaço para o gestor ter tempo, né? Porque aquela coisa de ficar o investidor que todo dia acorda e vai ver a cota, ele deve acompanhar, mas também não precisa se ficar tão nervoso com ela. Não no meu caso, até que os nossos produtos hoje, os que eu cuido na NCH, e já há bastante tempo, eles são produtos de baixíssima volatilidade, de baixo risco, então nem esse tipo de susto de acordar e perder um monte vamos dizer, é quase que impossível. Pode dizer que impossível, que nada é impossível na vida, mas a probabilidade é minúscula, né? Mas tem fundos que, quando você tem uma proposta, ou fundo de ações, ou fundos estruturados, ou multimercados de mais volatilidade, você pode ter movimentos que realmente contra a sua posição, né? Então você tem que aprender justamente antes de entrar no fundo, qual é a proposta dele, né? Para você não ter surpresas ruins ao longo do caminho.